explicando que estamos na aula número 2. A aula número 2 é o método AREP. O que significa o método AREP? É um método desenvolvido pela agência Centene. Nós trabalhamos com muitos cursos e treinamentos em company. Nós vamos até as empresas e falamos esse assunto. Durante 11 anos estamos atuando em todo o estado do Ceará, Fortaleza e região. E hoje eu quero falar sobre esse método que nós desenvolvemos para buscar a excelência no atendimento ao cliente aplicado à farmácia e aplicado a clínicas, tá bom? Então, depois, nós ainda teremos uma aula 3 sobre gestão por categorias e fechamos com princípios da alta performance para que nós possamos ajudar você a ter essa noções básicas do atendente de farmácia, de clínica, que trabalha com excelência e alto desempenho. Quem não assistiu a aula 1, veja que eu falei que o seguinte, toda loja do varejo ou qualquer empresa prestadora de serviço, varejo, no caso, uma farmácia, uma prestadora de serviço, uma clínica, tanto no varejo como uma prestação de serviço, essa empresa ela é comparada a um tripé. Existem 3 áreas que, se você não cuidar, há uma tendência de cair e aquele empreendimento não funcionar. Por outro lado, sempre que há um cuidado nessas 3 áreas, há sucesso, mesmo passando por dificuldades. Então, a primeira aula, que faz com que os clientes fiquem satisfeitos e retornem à empresa. Bom, a primeira área é essa daqui, a qualidade de preços e dos produtos, o portfólio dos produtos, ou até mesmo o portfólio dos serviços, com a pauta de qualidade e preço. Isso aqui fica muito a cargo da direção, da gestão da empresa. No nosso treinamento aqui, nós vamos focar as 2 áreas seguintes, que é como se fossem essas 2 colunas. Na aula número 1, nós falamos sobre um ambiente agradável. Isso é importante. E eu quero que vocês vejam toda a aula número 1, leia, releia, e um livro que mostramos para vocês, O Jeito Disney de Encantar Clientes, você vai ter uma boa noção do que falamos. Hoje, através do método AREP, mais um outro livro que a gente vai indicar para complementar a sua formação, nós acreditamos que você vai ter alguma noção, os princípios de um método para buscar a excelência no atendimento ao cliente. O livro da aula 1 é esse aqui, O Jeito Disney de Encantar Clientes. Ele fala que quando você consegue proporcionar uma magia numa loja, numa clínica, e nós vimos na aula passada, essa magia, esse jeito Disney, envolve as pessoas, né, com o jeito deles, eles falam de um teatro. No teatro você tem um elenco, tem um cenário, tem um roteiro, o papel de cada personagem, os atores principais, os atores coadjuvantes, eles dizem assim, no jeito Disney, assim uma loja, assim uma clínica. As pessoas, a equipe, tem que saber o papel de cada um. Quais são os procedimentos? Nós chamamos também de POPs, procedimentos operacionais padrão, para que você possa realmente fazer com que um cliente não só se sinta bem ao entrar na farmácia, ou entrar na clínica, mas ele saia encantado. E aí, a aula número 1, se você olhar bem direitinho, eles falam o poder da magia de um ambiente. Isso é marketing, por isso que a aula número 2, nós vamos falar muito sobre marketing dentro de uma continuidade. Você precisa assistir essa semana 1 e a semana 2 você vai ver como é importante o marketing de serviço, o marketing de varejo, para proporcionar um ambiente que deixe o cliente não só satisfeito, mas encantado. Hoje em dia, para fidelizar clientes antigos, conquistar clientes novos e alavancar vendas, é necessário proporcionar um ambiente aconchegante, chamativo e, acima de tudo, limpo e organizado. Isso aqui nós vimos na aula 1, estou só repetindo para quem não pôde assistir. Cada profissional desse tem um papel de acordo. Se eu vou atender, eu sigo um procedimento do atendimento. Daí a gente vai ter aula de telemarketing. Em outras palavras, ler os livros é muito importante.
porque hoje nós queremos falar sobre o nosso método, o método AREP. Esse método AREP, ele, voltado para farmácias, para clínicas, ele é dividido de maneira didática em 4 etapas. O A de acolhida, o R de relacionamento, o E de encerramento e fecha com pós-venda. Como nós vamos ter um módulo, uma semana só sobre operador de caixa, que no atendimento o operador de caixa ele faz o encerramento, ele faz o pós-venda, no método AREP nós vamos dar uma grande ênfase sobre a acolhida e sobre o relacionamento para um atendente de farmácia, para um atendente de uma clínica, deixar ou fazer o máximo que for possível para deixar o seu cliente encantado, satisfeito. Então, nós achamos que isso vai ajudar você. Vamos, então, começar sobre esse método AREP falando da letra A, de acolhida. Olha, na prova vai ter essa questão. Explica o significado da sigla AREP. A, acolhida, R, relacionamento, E de encerramento e P de pós-venda. No encerramento e pós-venda, a gente vai ter todo um curso de operador de caixa para falar disso. Vamos dar ênfase, então, sobre a acolhida e sobre o relacionamento de um atendente para com o cliente. Sim, isso é aplicado a farmácias, a clínicas, mas qualquer outra loja do varejo, ou até mesmo qualquer outra empresa prestadora de serviço. O cliente entrou numa loja de roupa, numa farmácia, numa clínica, ele precisa ser acolhido, porque há um peso, há um poder na primeira impressão. Todas as pessoas gostam de ser valorizadas e reconhecidas. Ninguém admira o desprezo e a falta de consideração. Ao entrar numa loja, o cliente gosta de ser bem recebido, de ser bem-vindo, de perceber no olhar dos vendedores, no rosto dos vendedores, no sorriso, que uma pessoa muito importante acabou de chegar. E esta pessoa é ele, o cliente. Sendo assim, a postura correta de quem trabalha com atendimento, no caso, um atendente de farmácia numa clínica, deve ser a mais profissional possível, levando em consideração detalhes desde a sua aparência física, o ambiente, que nós falamos na aula 1, ao modo como se portar, como se apresentar, como criar o relacionamento ao receber o cliente. Daí, pessoal, 3 palavras tem que ter na acolhida, com certeza, no relacionamento, no atendimento propriamente dito para com o cliente. Quais são essas 3 palavras? Gentileza, simpatia, cordialidade. Até mesmo em tempos de pandemia, nós fizemos esse curso na época da pandemia, eu disse, olha, eu sei que vocês estão de máscara, mas é preciso saber sorrir com os olhos. As máscaras saíram, mas isso aqui deve continuar. Um profissional que ousa trabalhar no varejo ou em prestação de serviço, ele tem que saber que aquele profissional, aquela função, exige isso aqui. Exige gentileza, exige simpatia e cordialidade. Isso eu traduzo com essa frase. Gente que sabe sorrir com os olhos. E chama as pessoas pelo nome. Você, o seu nome, além do tratamento em si, o nome do cliente, também é uma palavra poderosa. Descubra, logo ao chegar na acolhida, como o cliente se chama. Memorize essa informação e a utilize a seu favor. O cliente, ao se sentir acolhido, ganha confiança e entusiasmo para se relacionar e se comunicar com o seu atendente. O contrário, se eu entro numa loja e as pessoas não me atendem, pode ser a loja mais bela que tiver, mais moderna que tiver. Isso eu falo, hoje estamos no varejo 5.0. Sim, se você tiver a oportunidade de trabalhar numa loja onde tem uma tecnologia de ponta, com o metaverso, o cliente sendo atendido no metaverso aqui, e você respondendo, mas quando o cliente entrar na loja, ele quer ser acolhido. Ninguém admira o desprezo nem a falta de consideração. Não importa se é o prefeito, o governador,
o médico, o juiz, ou o mendigo, ou a merendeira da cidade. Ou o mais simples camponês, entrou na loja, mais uma vez, quando eu falo loja, uma farmácia, uma clínica, você tem que acolhê-lo. E aí, cria-se um padrão. Tem que ter um POP, jeito Disney, um procedimento operacional padrão. Tem que sair, o cliente pisou na loja, alguns segundos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. E aí você, a partir daqui, aí você vai entrar no relacionamento, que é o atendimento personalizado, ou seja, o cliente lhe convida, olha, eu estou procurando um produto tal, eu gostaria de saber sobre esse serviço. Então, a partir de agora, a gente já vai para o segundo momento, que é a arte de fazer do cliente um amigo. Ou a arte de fazer de um shopper, alguém que está comprando a primeira vez, no mínimo um cliente da loja, um cliente que já compra várias vezes. Mas o desafio é um cliente, alguém que já é rotineiramente, que vai na loja, e você aprendeu o nome dele e dá um show de atendimento. Para isso, o atendente de alta performance, tanto numa farmácia como numa clínica, ele precisa ser alguém bom em duas áreas. Primeiro, só alguém que conhece os produtos que ele está ali vendendo, trabalhando, ou os serviços, e também ser alguém bom em relacionamento interpessoal. Eu chamo de consultoria de produtos. O termo consultoria dos produtos ou dos serviços está relacionado com o fato de que a excelência no atendimento ao cliente passa por um profissional que conhece profundamente aquilo que está vendendo ou representando. Nessa fase, o atendente atua como um consultor, passando confiança ao demonstrar o seu conhecimento na área e no portfólio dos produtos. O resultado é que se forma um relacionamento de confiança, onde se predomina um processo de venda baseado no ganha-ganha, onde o cliente sai satisfeito e a empresa também. Não se trata só de querer vender muito, mas de saber vender bem, pois aquele cliente um dia voltará confiando naquele especialista que atendeu às suas necessidades. Aqui é a figura de um aluno e um professor. Geralmente, quem é um bom professor? É aquela pessoa ou que é carismática, que tratava os alunos amigos, ou um professor que não era tão carismático, mas era mestre no assunto, que dominava o assunto. Se você deseja trabalhar numa farmácia, numa clínica, você precisa conhecer os produtos. Atenção, lembre-se da aula 1, nós falamos, isso é importante, não quer dizer que o fato de você conhecer bem os produtos vai lhe dar o direito de querer sair vendendo ou consultando pessoas na farmácia, não é isso. Nós estamos falando de alguém que está ali para atender uma pessoa que chega devidamente com a sua receita e procura você, procura um farmacêutico, mas você entende muito bem que tipo de tratamento essa senhora, é uma pessoa que já tem um tratamento há tempos na farmácia, com diabetes, e chegou o produto novo, você já sabe. É esse tipo de conhecimento que você precisa, quem for trabalhar em farmácia, aproveitar o tempo que você tiver para conhecer todos os produtos. É importante você saber estudar, porque isso passa uma confiança, até mesmo porque a receita muitas vezes é ilegível, o atendente não entende bem, você diz, olha, eu conheço a senhora, o tratamento que a senhora faz, geralmente esse médico, a senhora mudou de médico, é isso aqui, vamos falar com o nosso farmacêutico, mas enfim, conhecer os produtos da farmácia nesse sentido, e se alguém que sabe que está ali no ambiente, que há produtos que você precisa realmente entender que precisa, como nós falamos na aula 1, ter o cuidado. O fato de dizermos que você conheceu os produtos não é para sair consultando, não é isso. Espero que fique claro, é para você passar confiança em saber que o tempo que você passa na farmácia, você aproveitou para estudar os seus produtos que você está ali representando. E, evidentemente, vai ter produtos da parte de perfumaria, de limpeza, que você pode realmente tentar promover venda, né? Isso aí é diferente. Estamos falando de uma maneira
profissional de você ser alguém que conhece os produtos que você está vendendo. Se é numa clínica de saúde odontológica, existem vários tipos de tratamentos, é a mesma pegada. Você tem que saber o que é esse tratamento A, o tratamento B, quais são os benefícios, quais são as vantagens. Isso ajuda a passar a confiança para o atendente. Como esse aspecto aí, conhecer o produto, conhecer o serviço, vai detalhar, vai depender de cada ambiente, de cada loja, de cada lugar onde você vai, e aqui no curso a gente mostra a importância de você ser alguém que estuda, que entende isso aí. Nós queremos dar ênfase, então, na segunda metade do relacionamento, que é o quê? O relacionamento interpessoal. É aquilo que eu falei. Você acolheu o cliente, chama ele pelo nome e começa a descobrir onde ele mora, onde ele estuda. Resultado, você vai construindo uma amizade com esse cliente. E esse relacionamento entre o atendente e o cliente, às vezes você não é alguém acabou de chegar na farmácia, não conhece muitas coisas, ou acabou de chegar na clínica, não conhece muitos detalhes, mas você pratica o que está num dos livros mais clássicos da Relações Humanas do Trabalho, desse autor americano chamado Dale Carnegie, A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um dos livros que eu mais indico. Na aula 1, eu disse, leia o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. Na aula 2, eu digo, leia esse livro aqui, aprenda a fazer amigos, aprenda a influenciar pessoas, que você vai ter excelência no atendimento. Por quê? Você está ali, sim, para atender o cliente na clínica, na farmácia, mas você precisa transformar o cliente num amigo. E você vai precisar de algumas técnicas desse livro aqui, que nós vamos abordar, não só nesse curso, mas durante os 4 cursos da série, a gente vai falar muito sobre, em outras palavras, inteligência emocional, a arte de fazer amigos e influenciar pessoas. Este relacionamento que estamos falando, do atendente e o cliente, tem que ter os princípios de algo extremamente profissional. Ou seja, o atendente fala sempre de forma objetiva, agradável, simpática, evitando gírias, se possível, vícios de linguagem, até mesmo erros de português. Tem um tom de voz equilibrado, sem gritar, mas também se fala muito baixo. Nota de rodapé do professor Júnior Medeiros. Você pode até mesmo não ser um especialista em gramática e língua portuguesa, até mesmo ter um sotaque bem regional seu, com alguns vícios de linguagem, mas se você for alguém simpático, agradável, alguém que faz o uso de palavras mágicas como bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, em que eu posso ajudar? Muito obrigado. Então você vai ver que isso é fundamental para o sucesso seu como atendente. E deixamos no livro. Tem um outro assunto também que é abordado, por exemplo, em aulas de coaching ou programação neurolinguística, chamado a técnica, a PNL, programação neurolinguística, chamado rapport. O que é isso, rapport? É uma palavra de origem francesa que pode ser entendida como estabelecimento de confiança, de harmonia e cooperação. É uma relação entre o atendente e o seu cliente, onde o atendente tenta se adaptar ao estilo comportamental do seu cliente. Nós gostamos de quem se parece muito com a gente. Se você acabou de entrar na loja, alguém jovem, e você já tem uma certa idade, tente se ajustar a ele. A técnica do espelhamento, ou seja, tente se parecer com ele. E aí você vai conduzindo é chamada aqui uma sintonia entre o cliente e o atendente. Conheça as necessidades do cliente, aí a venda acontece, o atendimento acontece. Quem é o vendedor, quem é o atendente aqui? Não sabemos. Eu sei que um ou outro está praticando rapport. Não importa a questão de idade, de cultura, de religião, você aprendeu a fazer sintonia com o cliente, essa é a técnica rapport. E ela tem um princípio, demonstrar atenção. Olhe nos olhos do cliente, sorri para ele, demonstre atenção. Essa frase aqui é muito importante, demonstre atenção,
quando o cliente estiver expondo os seus problemas, e não interrompa tentando oferecer soluções imediatas. Isso desvaloriza as colocações dele e pode lhe transmitir uma certa arrogância. Faça anotações e valorize os pontos mais importantes. Tenha sempre em mãos um bloco de anotações ou agenda para anotar os principais problemas a serem solucionados. Com essa atitude, você demonstra atenção e valoriza as colocações dos clientes. Lembre-se, a cabeça não resiste a tudo, o papel sim. Em outras palavras, se você tem uma boa memória, o que ele quer dizer aqui é: conheça o cliente. Até mesmo faça perguntas inteligentes para levantar a necessidade do cliente. Aí você cria um rapport, uma sintonia. Procure com antecedência formatar algumas perguntas sobre o negócio, o trabalho do cliente. Isso vai fazer ele falar de suas necessidades, anseios, oportunizando uma valorização das soluções, personalidades que você vai apresentar. Em outras palavras, procure estudar o seu cliente, tente fazer dele alguém que você identifica mais ou menos o perfil, e, se possível, anote isso, não confie só na sua memória. Existe o que a gente chama de clientes ouro, cliente prata, cliente bronze. São clientes que já estão na loja há muito tempo, e quanto mais clientes você conhecer, fazendo os clientes amigos, mais o atendimento vai sendo visto como algo de excelência. Após conversar com ele e ter registrado as informações, passe isso na agenda, num banco de dados, mas o que eu quero falar para vocês é que o atendimento com excelência, ele passa por um profissional que acolhe e faz o cliente um amigo. Sim, aqueles clientes antigos ou que compram expressivamente, chamados clientes ouro diamante, você deve realmente fazer com que ele fique seu amigo, o cliente fiel a você. Mas o cliente esporádico, que compra pouco, vai várias, poucas vezes na loja, o cliente bronze, ele também precisa passar pela sua excelência no atendimento. E aí sim, haverá a fase do encerramento, haverá a fase do pós-venda, e você vai ver que em abril eu ministrei esse curso, mas agora em junho de 2022 a gente vai ministrar de novo. Haverá noções básicas de operador de caixa para fechar o encerramento e pós-venda. Até aqui, nós queremos mostrar que o ambiente de loja, o jeito de encantar o cliente, vai atrair a pessoa para entrar. E quando ele entrar na loja, ele já vira um lead. E quando ele comprar a primeira vez, ele vira um shopper. Mas vai depender da acolhida, vai depender do relacionamento. De contar profissionais que sabem o que estão vendendo e principalmente fazem dos clientes amigos, aí ele volta. E cliente que voltou, nós chamamos de cliente fiel. Você está trabalhando o essencial do método AREP, que é buscar a excelência no atendimento. Espero que você tenha gostado, então, dessa aula número 2. Eu vou agora encerrar aqui a nossa gravação. Quem está conosco ao vivo, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou parar a gravação e a gente vai se ver agora em outra oportunidade. De momento, eu vou ficar com quem está comigo aqui ao vivo para tirar dúvida. Você que vai ver só a gravação, que Deus lhe abençoe e espero ver no outro encontro na próxima aula.